novo anel é conquistado, os humanos estabelecem seu domínio nele e passam para outros anéis, buscando conquistar os outros. Os demônios passam a tentar fazer uma guerra de guerrilha, assim como os Vietcongs na Guerra do Vietnã, aproveitando que eles conhecem melhor o seu território. Isso dá um trabalho para os humanos, já que muitos soldados foram pegos de surpresa em armadilhas e emboscadas. Isso atrasa um pouco o avanço dos humanos em certas áreas, e causa um medo nos humanos de entrarem em áreas que podem ter guerrilheiros, mas eles continuam a avançar. Armas químicas são usadas para contornar isso, como o Agente Laranja e o Napalm, que destroem florestas e ecossistemas inteiros no inferno. Apesar disso, os humanos também lutam em selvas. Soldados como os guerreiros de selva brasileiros, os melhores combatentes de selva do mundo, mostram porque são chamados assim, mesmo em um ambiente novo. Além disso, armas químicas são usadas contra as tropas infernais. Gás mostarda, sarin e outras armas químicas são usadas, podendo causar mortes rápidas ou sofrimento extremo. Como visto em Caçadores da Verdade, químicos humanos são sim efetivos contra demônios Hellborn, então muitos morreriam nisso, e os que sobrevivessem ficariam traumatizados e com medo de passarem por isso de novo. Os terrores da guerra são demais para os demônios, a taxa de deserção entre eles é alta, e considerando que eles já não gostam muito dos Goetias e a elite do inferno, isso somado aos terrores da guerra não ajudaria muito, mas eles continuam lutando. A guerra não segue apenas em terra ou ar, mas também nos mares, principalmente no Anel da Inveja, apesar de existirem corpos d'água em outros anéis. As frotas humanas se provam uma grande ameaça. Leviatã usa seus monstros marinhos, porque convenhamos, faz total sentido que ela tenha monstros marinhos à sua disposição, para atacar as frotas humanas, mas os humanos não estão indefesos. Seus sonares e radares detectam as criaturas, principalmente as maiores, que são as mais fáceis de detectar, até centenas de quilômetros. Caso nadem próximos à superfície, helicópteros e aviões podem ver as suas sombras na água, rastros de água e bolhas. Quando entrarem no alcance, os navios atacam. Helicópteros como Sikorsky MH-60R Seahawk, Kaman SH-2G, Super Sea Sprite e o NHL NH-90 decolam de porta-helicópteros e outros navios, atacando as criaturas mesmo dentro da água. Decolando de bases aéreas, aviões como o P-8 Poseidon e o P-3 Orion também enfrentam as criaturas, podendo ser usado até mesmo o aposentado S-3 Viking. Caso as criaturas emerjam para atacar ou respirar, a humanidade agradece. Os navios passam a atacar com força total. Torpedos, mísseis, canhões e metralhadoras são disparados. Os torpedos não precisam nem atingir diretamente a criatura, já que apenas a onda de choque, bolhas de gás e outros efeitos já causariam danos devastadores, como órgãos internos destruídos e rompidos. Aeronaves passam a atacar as criaturas com tudo quanto as criaturas estão na superfície. Aeronaves como o FA-18EF Super Hornet, Rafale M, F-35C ou B atacam as criaturas e garantem a superioridade aeronaval. Além dessas, aeronaves como o J-15 e até o A-4 Skyhawk da Marinha Brasileira, chamado aqui de AF-1, são usados e são devastadores contra as criaturas. Enquanto isso, aeronaves como o E-2D Hawkeye observam do céu, sendo fundamentais para a efetividade das aeronaves, ampliando muito a sua eficiência. E caso por algum motivo canhões maiores ainda sejam necessários, isso não seria um problema, já que a humanidade poderia ressuscitar os gigantes navais do século XX, os encouraçados. Seus canhões eram devastadores. O Yamato, por exemplo, o maior encouraçado que já existiu, operado pela Marinha Imperial Japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, tinha canhões de 460mm, e acredite, isso é muita coisa. Esses monstros de aço são usados para bombardear cidades costeiras, as reduzindo a escombros e atacar as criaturas maiores que emergem, sendo que um desses tiros pode ser pior que um míssil, já que essas munições podiam chegar a 1 tonelada. Mas não se engane, eles não seriam usados em larga escala. Se fossem usados, seriam usados em momentos chaves. Comboios logísticos do inferno são atacados e destruídos, comprometendo ainda mais a logística do inferno. Os pecados têm uma capacidade de manipulação climática, então é de se esperar que as frotas seriam atacadas com tempestades. Mas, dependendo da tempestade, elas ainda continuariam operando. Mas se fossem muito severas, elas não poderiam operar. Mas enquanto os navios da superfície só boiariam, os submarinos continuariam sossegados. Agora a questão é se Leviatã consegue fazer a tempestade desse nível. Não sabemos até onde vai a manipulação climática dos pecados, e mesmo se ela conseguir causar uma tempestade que seria o bastante para tirar uma frota de operação, creio que ela não conseguiria fazer isso em todo o Anel da Inveja. Tipo, é pelo menos um oceano inteiro. Então mesmo que ela incapacitasse uma frota temporariamente, outras continuariam operando tranquilamente. Mesmo que a maioria das embarcações humanas fossem tiradas de operação, e apenas ficassem boiando nas tempestades, a mera presença delas já seria uma ameaça e necessitaria de esforço e mobilização do inferno para se defender delas. Por mais que a humanidade possa sofrer mais nos mares, a vantagem provavelmente ainda é deles. E se o inferno pode ter suas armas estranhas como lasers, os humanos também podem. E acreditem, os humanos tiveram muitas armas estranhas, como o Ecranoplano Classe Lon. Essa maluquice foi feita na União Soviética durante a Guerra Fria.
Essa mistura de barco e avião voa a poucos metros acima da água e pode chegar a mais de 500 por hora. E ainda por cima, lança mísseis. Por que esse tipo de loucura sempre tem que vir da Rússia? É uma mistura de barco, avião que lança mísseis. Enfim, eu acho que esse é o ornitorrinco do mundo das armas. Ou até mesmo armas experimentais, como armas eletromagnéticas, as Railguns, que podem lançar projéteis até próximo de Mach 7, que é mais de 8.600 km por hora, mais rápido que você tentando voltar para sua ex. Ao perceber o risco de entrar em combates e que os humanos se adaptaram, os Goetias passam a se limitar mais a liderar suas tropas, possuir alvos humanos e atrapalhar eletrônicos humanos, mesmo que isso só atrapalhe um pouco. Os humanos, ao perceber que os Goetias são alvos estratégicos, passam a buscar eliminar o máximo possível deles. Forças de operações especiais como os Navy Seals da Marinha Americana passam a fazer essas missões, seja de eliminar Goetias ou os capturar. Para vocês terem uma ideia, eles são a elite das operações especiais dos Estados Unidos, responsáveis por operações extremamente importantes e delicadas, como eliminação de alvos importantes e operações secretas. Para vocês terem uma noção, foram esses caras que eliminaram Osama Bin Laden. A guerra está cada vez pior para os demônios, as tropas humanas avançam mais e mais, e por mais que os pecados sejam devastadores quanto operam, eles não podem mudar a guerra sozinhos. Os furos nas cadeias logísticas do inferno são devastadores. A cada Goetia que morre ou é capturado, significa várias legiões e tropas infernais sem líderes, e é uma confusão para alocar novos comandantes. Os demônios preparam uma última ofensiva com tudo o que resta para tentar reconectar suas tropas às cadeias de suprimento, buscando reabastecer suas tropas. Então, com tudo o que lhes resta, eles avançam para essa última ofensiva que pode ser sua última esperança. Mas, por mais que eles lutem com tudo o que lhes restam, não funcionou. Os humanos já esperavam isso. Eles já esperavam que os demônios iriam tentar reconectar suas tropas a algo tão essencial. Então, a última ofensiva do inferno falhou. E mesmo que tivesse funcionado, eles provavelmente só adiariam o inevitável em provavelmente alguns meses. Aqui vocês decidem se isso que eu direi aconteceria ou não, mas nesse ponto da guerra o impensável ocorre. Um pecado é morto, provavelmente Belphegor ou Asmodeus, que são os mais fracos. Os humanos, após enfrentarem os pecados tantas vezes, se adaptaram e se provaram capazes não apenas de os ferir, mas de os matar. A moral do inferno, que já estava fraca, nesse ponto desmorona. Soldados deserdam em massa com medo. Os pecados e Goetias percebem que não tem como vencer essa guerra e pretendem se render. Creio que os primeiros a pensar nisso seria Beelzebub e Asmodeus. Se Satã não quisesse se render, provavelmente os pecados e Goetias restantes iriam tramar contra ele para o tirar do cargo. Alguém novo assumiria o papel de líder supremo do inferno e se renderia. Caso não se rendessem, seriam derrotados completamente. A única chance do inferno de vencer a invasão humana seria impedir ela logo no início, mas isso não aconteceu. O inferno foi completamente derrotado, com sua logística, fábricas, campos e depósitos destruídos, milhões ou até bilhões de mortos, vários Goetias e talvez alguns pecados mortos. Após essa guerra devastadora, o foco do inferno passa a se reerguer das cinzas do que sobrou, não mais lutar. Os humanos venceram, mas não sem dificuldade. Enfrentaram um terreno completamente novo, inimigos nunca vistos antes, mas venceram, e tiveram bem menos dificuldades do que o inferno. O inferno tinha demônios poderosos, mas se somarmos Goetias, pecados e overlords dá menos de 300 demônios. E, por mais que sejam poderosos, ainda são imaturos, não treinados e despreparados para uma guerra. É tipo pôr uma criança para pilotar um tanque M1 Abrams. A guerra não se vence assim, se vence com estratégia, equipamentos e principalmente logística. Nesse cenário, a maior chance de vitória é da humanidade.